Olá, gente. Estamos de volta aqui agora num momento especial. Um momento que, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar uma série de exercícios. Quer dizer, depois que nós já vimos toda a parte de conteúdo, também colocando exercícios, mas agora você vai fazer uma série de exercícios dividido por organizadora. Vamos iniciar nossos trabalhos com a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Questões bem interessantes, questões legais, e que você vai conseguir rever todo o assunto agora trabalhado, direcionado através das nossas resoluções de questões, ok? Pessoal, a primeira parte da aula vai ser agora voltado com as sequências lógicas. Nós vamos trabalhar questões de sequências lógicas. A primeira questão da nossa aula 13 é uma questão que diz o seguinte: só trabalhando com questões da Fundação Carlos Chagas sobre sequências. A primeira questão diz assim: observe a sequência de figuras desenhadas. Procure entender a lógica dessa sequência e aponte qual será a centésima figura. Ora, antes de perguntar qual é a centésima figura, eu queria entender com vocês qual é a lógica da organização e se a gente tem condições de entender qual é a próxima. Uma vez que você entende qual é a próxima figura, para entender a centésima vai ser bem fácil. Bom, perceba que que dentro dessas figuras deve aparecer um ciclo de repetição. Primeira coisa aqui é você perceber que quadrado, bola, triângulo, cruz, hexágono. Quadrado, bola, triângulo, cruz, hexágono. Quadrado, bola, triângulo, cruz, hexágono. Você gera um ciclo de 5 em 5, ó. Sempre de 5 em 5, a quinta figura é um hexágono, a 10ª figura é um hexágono. Como aqui recomeça de novo quadrado, bola, triângulo, a próxima figura vai ser o quê? Uma cruz. Não há dúvida de que é uma cruz. Então você pode dizer, a próxima figura é uma cruz, depois é um hexágono. Então a quinta, a 10ª, a 15ª, a 20ª, a 25ª, todos aqueles que estão em posições múltiplos de 5 são necessariamente um hexágono. Resta-nos saber se é um hexágono branco, listrado ou pintado, ok? Perceba que com relação ao preenchimento, você tem o quê? Primeira coisa, você já sabe que a centésima figura, como ela é um múltiplo de 100, 100 é múltiplo de 5, então necessariamente é um hexágono. Como eu disse, resta-nos apenas saber se ela é branca, listrada ou pintada. Perceba uma coisa, você tem um ciclo aqui de 4 em 4, ou seja, você tem um branco, listrado, branco, pintado e recomeça. Branco, listrado, branco, pintado, branco, listrado, branco, pintado e aí por diante, assim sucessivamente. Então a quarta figura é uma figura pintada. A 8ª figura é pintada, 12ª é pintada, certo? Enquanto que a segunda, a 6ª, tal, elas são listradas. Perceba que os pares ou são listrados ou são pintados, mas os múltiplos de 4 em especial são pintados. A próxima figura aqui, por exemplo, seria uma cruz, e uma cruz listrada, porque essa daqui já foi pintada, então a próxima vai ser listrada. Mas o que eu quero é a centésima figura, que eu já sei que é um hexágono. Resta-nos então saber se ela é pintada ou não. Como a quarta, a 8ª, a 12ª, ou seja, os múltiplos de 4 já são pintados, então 100, que é múltiplo de 4 também, vai ser o que, gente? Vai ser pintado. Então a centésima figura é um hexágono pintado, portanto, a resposta correta é o item B de bola. Tranquilo? Sem problema nenhum. Vamos avançar para a próxima questão. Considere a sequência de figuras. Eu tenho umas figurinhas que você tem posicionamento parecido como se fosse um relógio. Eu não vou dizer que isso aqui é um relógio, até porque os ponteiros são iguais. Se fosse horas e minutos, os ponteiros seriam diferentes. Eu não poderia ter a marcação, por exemplo, 2:10 dessa forma, ou 1:10. Não tem como se fosse 2:05 ou 1:10, porque os ponteiros não existem. Então, é como se fosse um ponteiro de um relógio, mas não é parecido.
Mantendo a mesma lei de formação, qual é a posição da próxima figura que será igual à primeira? Quer dizer, isso aí é uma situação cíclica. E essa situação cíclica, lá na frente eu vou ter uma repetição. Eu vou responder para ti de duas maneiras diferentes. A primeira solução, ela pode ser feita da seguinte maneira. O seguinte, primeira coisa, a figura 1, perceba que o ponteiro da frente está na posição 1. A figura 2, o ponteiro da frente está na posição como se fosse de 2 horas. A figura 3 está na posição como se fosse de 3 horas. A figura 4 está na posição 4 horas. E aí vai. Figura 5, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a figura 12, o ponteiro da frente está no 12. Então a figura 13, ou seja, como se fosse equivalente às 13 horas, é igual à figura 1. Certo? Então o ponteiro, como se fosse equivalente às 13 horas, seria esse aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. O 12 seria nessa posição em que o da frente está no 12. Então, o 13, como se fosse às 13 horas, é equivalente de novo ao 1. Então, a resposta é a 13ª figura, ela é igual à figura 1, novamente. Pedro, eu pensei de uma maneira completamente diferente. Aí eu te pergunto, como? Como é que você pensou? Eu acho que uma maneira interessante de pensar também é o seguinte. Você pode raciocinar que os dois ponteiros estão aqui. Você tem uma figura que tem 4 setores. No primeiro setor, você tem 3 maneiras de colocar a figura. No segundo setor, 1, 2, 3 formas de colocar. No terceiro setor, 1, 2, 3 maneiras de colocar. E no quarto setor, 1, 2, 3 maneiras de colocar. Ou seja, setor 1, 1, 2, 3. Setor 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 12 figuras diferentes. Quando eu chegar na 13ª figura, ela já vai ser de novo igual à primeira. Então você tem um ciclo de 12 figuras diferentes. Então o ciclo recomeça, ou seja, é igual à figura 1, exatamente na 13ª peça. Tranquilo? Então a resposta correta para essa questão é a questão de número, é o item C de casa. Tranquilo, tranquilo, sem problema. Questão bem interessante de ciclo de figuras. Bom, outra questão de figuras também que eu acho bem interessante é essa daqui. Em cada linha do quadrado abaixo, as figuras foram desenhadas obedecendo ao mesmo padrão de construção. Que figura deverá substituir corretamente o ponto de interrogação? Gente, é engraçado como essa questão ela é extremamente repetitiva em provas da Fundação Carlos Chagas. A sua ideia de repetição, quer dizer, você tem um padrão e você precisa descobrir qual é esse elemento aqui. Bom, é muito simples você perceber que as figuras que foram colocadas aqui, você tem a figura 1, ele tem cabeça e triângulo, aqui você tem cabeça e triângulo, aqui você tem cabeça e triângulo. Então todas as linhas tem um que tem cabeça de triângulo, outro, bola, 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 certo? Cada linha tem cabeça, bola. E quadrado, quadrado, quadrado. Então é óbvio, na verdade um retângulozinho, né? Você pode perceber que você tem uma cabeça retangular em cada linha. Então nessa última linha só está faltando o quê? Uma cabeça retangular. Então é óbvio que a figura que está faltando tem que ter uma cabeça retangular. Outra, com relação ao braço, você tem um braço horizontal, nessa linha um braço horizontal, nessa linha um braço horizontal. Na primeira linha você tem um braço para cima, um braço para cima, um braço para cima. O que está faltando? Um braço para baixo, um braço para baixo e na outra linha um braço para baixo. Então a figura que está faltando tem que ter um braço para baixo. Já dá até para você dizer qual é o item certo. Por quê? Porque do único que tem para marcar cabeça retangular e o braço para baixo, só tem um único tipo, ou seja, perninha para cima, perna para cima,
perna para cima. Então você já sabe que a resposta correta vai ser o quê? Essa perninha, uma figura como essa. Cabeça quadrada, o braço para baixo e a perninha para baixo também. Certo? Ou a perninha para cima, né? Como você queira pensar. Ok? Então a resposta correta é o item B de bola também. Joia? Então, questão também tranquila, questão repetitiva, muito parecida com outras tantas questões que caem na Fundação Carlos Chagas. Olha, a tua experiência com quanto mais questões você vai fazendo, vai te fazendo perceber que as questões são repetitivas. E se você entende um padrão nelas, pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Gente, questão 4. José decidiu nadar no clube regularmente de 4 em 4 dias. Começou a fazê-lo em um sábado, nadou pela segunda vez em uma quarta-feira seguinte, depois no domingo e assim por diante. Nesse caso, na 100ª vez em que José for nadar, qual será o dia da semana? Gente, muito legal, muito interessante uma questão como essa. É uma questão cíclica também, mas os ciclos vão se repetindo em termos de semanas. Como é que eu vou trabalhar? Olha, observe que a primeira vez que ele vai nadar é um sábado, certo? A primeira vez que ele vai nadar é um sábado. Logo em seguida, 4 dias depois de um sábado, qual é o dia? Olha, eu até queria que você acompanhasse comigo uma linha de raciocínio. Algumas pessoas confundem essa questão de daqui a 4 dias, que dia vai ser? Daqui a 4 dias, algumas pessoas dizem sábado, domingo, segunda, terça. Errado. Daqui a 4 dias não vai ser uma terça, porque eu não conto com o dia de hoje. Cuidado que quando você diz assim, eu farei uma viagem de 4 dias, o meu primeiro dia de viagem é um sábado. Quando será o meu 4º dia? Aí é outra coisa. Quando eu me refiro a números ordinários, primeiro dia sábado, segundo dia domingo, terceiro dia segunda, o 4º dia é uma terça. Mas na verdade, o 4º dia de viagem será 3 dias depois que eu partir, e não 4 dias depois, certo? Por quê? Porque quando eu disser daqui a 3 dias, eu não conto com o dia de hoje. Assim como, nesse caso, ele vai nadar de 4 em 4 dias. Então, 4 dias depois de um sábado, pessoal, vai cair numa quarta-feira, porque eu conto domingo, segunda, terça, quarta-feira. A terceira vez que eu vou nadar vai ser quinta, sexta, sábado, domingo. Então vai cair num domingo. Aí depois você tem a quarta vez. Segunda, terça, quarta, quinta, cai numa quinta. Sexta, sábado, domingo e segunda, cai numa segunda. Aí terça, quarta, quinta, sexta, cai numa sexta. E finalmente sábado, domingo, segunda, terça, a 7ª vez que ele vai nadar, cai numa terça. Pedro, por que você parou aí? Porque eu já percebi que depois de uma terça vai ser quarta, quinta, sexta, sábado. Ou seja, eu reinicio o ciclo. Opa, eu preciso escrever todos os dias do meu ciclo completo. E o meu ciclo completo se encerra exatamente, gente, na terça-feira. Ou seja, primeira vez que ele vai nadar, sábado. Segunda vez, quarta. Terceira vez, domingo. Quarta vez, quinta. Sexta, segunda. Sexta, depois de uma terça, ele vai nadar num sábado, depois de uma quarta. E aí, de 7 em 7 vezes que ele vai nadar, se repete exatamente esse ciclo. Como ele quer a 100ª vez que ele vai nadar, eu vou pegar o 100, vou dividir em ciclos de 7. E eu vou encontrar o resultado 14 e o resto 2. Aí eu pergunto, o que seria então, Pedro, esse 14? Cuidado, esse 14 não são 14 semanas, são 14 ciclos, certo? São 14 ciclos completos, ou seja, ele completa 14 ciclos de natação completos. E esses 2 que sobram são mais 2 vezes que ele vai nadar. Ou seja, o 14º ciclo termina aqui. Aí mais 2 vezes, sábado e quarta. Portanto, gente, eu posso dizer até que a terça-feira, como é múltiplo de 7,
é exatamente, ó, múltiplo de 7, a 98ª vez que ele vai nadar é uma terça. 99ª vez que ele vai nadar é um sábado. E, por conseguinte, a 100ª vez que ele vai nadar é uma quarta-feira. Cuidado para não confundir, que às vezes a pessoa bota terça, mais 2 vezes, aí a pessoa coloca quarta e quinta e pensa que a vez que ele vai nadar é uma quinta-feira. Errado. Ele vai nadar pela 100ª vez em uma quarta-feira e não numa quinta. Por quê? Porque ele vai nadar 14 ciclos completos de natação, mais 2 vezes sábado e quarta. Portanto, nossa resposta, quarta-feira. Resposta correta, então, é o item B de bola. Tá certo? Muito interessante essa questão. Bem legal essa história do ciclo de semanas, não semanal, mas com dias da semana. Bom, para a gente terminar, questão de número 5, bem legal, uma questão que eu acho que talvez é muito mais uma pegadinha de português e tem a ver com a história da sequência de semanas. Regina e Roberto viajaram recentemente e voltaram 3 dias antes do dia depois do dia de antes de amanhã. Hoje é terça-feira. Em que dia Regina e Roberto voltaram? Mas quando você lê essa questão, você começa a pular e dizer, tô doido. Mas na verdade é uma questão interessante e que a gente tem que resolver devagar e de dentro para fora. Pedro, como assim de dentro para fora? Ora, eu vou escrever o texto, tá certo? Eu vou escrever o texto e ele diz assim: Regina e Roberto voltaram 3 dias antes do dia depois do dia de antes de amanhã. Lendo assim de uma vez é muito complicado, mas eu queria que você percebesse devagarzinho. Qual é o dia que ocorre dia antes de amanhã? Qual é o dia que vem antes de amanhã? É óbvio, é hoje. Mas na questão, ele disse para a gente que o hoje era terça-feira. Então, 3 dias antes do dia depois de amanhã. É a mesma coisa de ter escrito 3 dias antes do dia depois de hoje. Ora, mas o dia que vem depois de hoje é amanhã. E amanhã, por conseguinte, é o quê? Quarta-feira. Muito legal. Então, no lugar do 3 dias antes do dia depois de hoje, dia depois de hoje é quarta. E qual é o dia que vem 3 dias antes de quarta? Terça, segunda, e a nossa resposta vai ser o quê? Domingo, certo? Porque são 3 dias antes da quarta-feira. 3 dias antes da quarta-feira é um domingo. Essa questão ela é muito interessante. Uma questão diferente, eu acho que diferente da maioria do que nós fizemos. Ela tem uma lógica de sequência, mas é um pouco diferente, porque ela fala do dia depois de hoje, dia antes de amanhã, e tal, faz essa jogada muito de português. Então a resposta correta para a nossa questão vai ser exatamente o item E. Tá joia? Resposta domingo, item E. Tranquilos? Pessoal, então é isso aí. Valeu demais. Tenham sucesso na vida de vocês. Até a nossa próxima aula. E que a força esteja com vocês. Considere a sequência de figuras. Eu tenho umas figurinhas que você tem posicionamento parecido como se fosse um relógio. Eu não vou dizer que isso aqui é um relógio, até porque os ponteiros são iguais. Se fosse horas e minutos, os ponteiros seriam diferentes. Eu não poderia ter a marcação, por exemplo, 2:10 dessa forma, ou 1:10. Não tem como se fosse 2:05 ou 1:10, porque os ponteiros não. Então, é como se fosse um ponteiro de um relógio, mas não é parecido. Mantendo a mesma lei de formação, qual é a posição da próxima figura que será igual à primeira? Quer dizer, isso aí é uma situação cíclica. E essa situação cíclica, lá na frente eu vou ter uma repetição.
Eu vou responder para ti de duas maneiras diferentes. A primeira solução, ela pode ser feita da seguinte maneira. O seguinte, primeira coisa, a figura 1, perceba que o ponteiro da frente está na posição 1. A figura 2, o ponteiro da frente está na posição como se fosse de 2 horas. A figura 3 está na posição como se fosse de 3 horas. A figura 4 está na posição 4 horas. E aí vai. Figura 5, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a figura 12, o ponteiro da frente está no 12. Então a figura 13, ou seja, como se fosse equivalente às 13 horas, é igual à figura 1, certo? Olá, gente. Estamos de volta aqui agora num momento especial. Um momento que, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar uma série de exercícios. Quer dizer, depois que nós já vimos toda a parte de conteúdo, também colocando exercícios, mas agora você vai fazer uma série de exercícios dividido por organizadora. Vamos iniciar nossos trabalhos com a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Questões bem interessantes, questões legais, e que você vai conseguir rever todo o assunto agora trabalhado, direcionado através das nossas resoluções de questões, ok? Pessoal, a primeira parte da aula vai ser agora voltado com as sequências lógicas. Nós vamos trabalhar questões de sequências lógicas. A primeira questão da nossa aula 13 é uma questão que diz o seguinte... Só trabalhando com questões da Fundação Carlos Chagas sobre sequências. A primeira questão diz assim: observe a sequência de figuras desenhadas. Procure entender a lógica dessa sequência e aponte qual será a centésima figura. Ora, antes de perguntar qual é a centésima figura, eu queria entender com vocês qual é a lógica da organização e se a gente tem condições de entender qual é a próxima. Uma vez que você entende qual é a próxima figura, para entender a centésima vai ser bem fácil. Bom, perceba que que dentro dessas figuras deve aparecer um ciclo de repetição. Primeira coisa aqui é você perceber que quadrado, bola, triângulo, cruz, hexágono. Quadrado, bola, triângulo, cruz, hexágono. Quadrado, bola, triângulo, cruz, hexágono. Você gera um ciclo de 5 em 5, ó. Sempre de 5 em 5, a quinta figura é um hexágono, a 10ª figura é um hexágono. Como aqui recomeça de novo quadrado, bola, triângulo, a próxima figura vai ser o quê? Uma cruz. Não há dúvida de que é uma cruz. Então você pode dizer, a próxima figura é uma cruz, depois é um hexágono. Então a quinta, a 10ª, a 15ª, a 20ª, a 25ª, todos aqueles que estão em posições múltiplos de 5 são necessariamente um hexágono. Resta-nos saber se é um hexágono branco, listrado ou pintado, ok? Perceba que com relação ao preenchimento, você tem o quê? Primeira coisa, você já sabe que a centésima figura, como ela é um múltiplo de 100, 100 é múltiplo de 5, então necessariamente é um hexágono. Como eu disse, resta-nos apenas saber se ela é branca, listrada ou pintada. Perceba uma coisa, você tem um ciclo aqui de 4 em 4, ou seja, você tem um branco, listrado, branco, pintado e recomeça. Branco, listrado, branco, pintado, branco, listrado, branco, pintado e aí por diante, assim sucessivamente. Então a quarta figura é uma figura pintada. A 8ª figura é pintada, 12ª é pintada, certo? Enquanto que a 2ª, a 6ª, tal, elas são listradas. Perceba que os pares ou são listrados ou são pintados, mas os múltiplos de 4 em especial são pintados. A próxima figura aqui, por exemplo, seria uma cruz, e uma cruz listrada, porque essa daqui já foi pintada, então a próxima vai ser listrada. Mas o que eu quero é a centésima figura, que eu já sei que é um hexágono. Resta-nos então saber se ela é pintada ou não.
Como a quarta, a oitava, a 12ª, ou seja, os múltiplos de 4 já são pintados, então 100, que é múltiplo de 4 também, vai ser o que, gente? Vai ser pintado. Então a centésima figura é um hexágono pintado, portanto, a resposta correta é o item B de bola. Tranquilo? Sem problema nenhum. Vamos avançar para a próxima questão. Coça o ponteiro como se fosse equivalente às 13 horas, seria esse aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. O 12 seria nessa posição em que o da frente está no 12. Então, o 13, como se fosse às 13 horas, é equivalente de novo ao 1. Então, a resposta é a 13ª figura, ela é igual à figura 1, novamente. Pedro, eu pensei de uma maneira completamente diferente. Aí eu te pergunto, como? Como é que você pensou? Eu acho que uma maneira interessante de pensar também é o seguinte. Você pode raciocinar que os dois ponteiros estão aqui. Você tem uma figura que tem 4 setores. No primeiro setor, você tem 3 maneiras de colocar a figura. No segundo setor, 1, 2, 3 formas de colocar. No terceiro setor, 1, 2, 3 maneiras de colocar. E no quarto setor, 1, 2, 3 maneiras de colocar. Ou seja, setor 1, 1, 2, 3. Setor 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 12 figuras diferentes. Quando eu chegar na 13ª figura, ela já vai ser, de novo, igual à primeira. Então, você tem um ciclo de 12 figuras diferentes. Então, o ciclo recomeça, ou seja, é igual à figura 1.